considere 3 porções diferentes de um mesmo líquido, as 3 com a mesma massa m, mas com temperaturas diferentes T, 2T e 3T. As 3 porções são misturadas e a mistura é mantida termicamente isolada. O calor específico do líquido é constante e dado por CV. O sistema atinge o equilíbrio térmico. A variação de entropia nesse processo é dada por... Bom, vamos desenhar aqui o sistema. Nós temos essencialmente... Ele fala que isso aqui é isolado, né? Sistema termicamente isolado, certo? Isso aqui é importante. E nós temos aqui um sistema 2, 3, certo? O primeiro com temperatura T, o segundo com temperatura 2T e o terceiro com temperatura 3T. E por que é importante falar que ele é isolado termicamente? Isso aqui é importante porque a quantidade de calor que tem nesse sistema vai se permanecer igual. Significa que se a gente somar a troca de calor de todos esses 3 sistemas, isso aqui tem que ser igual a zero, porque o que um perde o outro recebe, certo? Isso aqui é a equação da calorimetria. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Então, nós sabemos que a quantidade de calor ela é definida pelo calor sensível, né? M, que é a massa, calor específico, CV, vezes ΔT, certo? Como a massa dos 3 sistemas é igual, então aqui vai ter MCV ΔT1, MCV ΔT2, MCV ΔT3. Então, como isso aqui é igual a zero, a gente pode simplificar o MCV que vai ficar em evidência e eu vou colocar apenas ΔT1, certo? Mais ΔT2 mais ΔT3 igual a zero. Lembrando que todos eles são multiplicados por MCV, mas como isso aqui é constante, então a gente pode simplificar aqui dividindo todo mundo por MCV e do outro lado é zero, fica do jeito que está. Bom, ΔT1 vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é T, para o primeiro, mais ΔT2, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. No caso do 2 é 2T. Mesma coisa para o 3, vai ser TE menos 3T. Isso aqui igual a zero, certo? Então, se a gente somar aqui, ó, temperatura de equilíbrio tem 3 vezes, então vai ficar 3 temperatura de equilíbrio. E a gente soma menos T, menos 2T, menos 3T e passa para o outro lado, vai dar 6T, certo? Então, aqui a gente tem TE é igual a 2T. Vou copiar essa informação aqui e vou passar para cá. Encontramos a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Agora, o sistema pede qual é a variação de entropia, certo? A variação de entropia, lembrando que a entropia é uma variável extensiva. Então, a gente pode fazer o ΔS devido à primeira massa de água, mais ΔS2, mais ΔS3. Só lembrando, de modo geral, né? Lembrando da segunda lei da termodinâmica, ΔS é a integral de temperatura inicial até a temperatura final, que nesse caso é de equilíbrio, certo? De M CV dt sobre T. Ok? Onde esse numerador MCV dt é o dq. Ok? Então, diante disso, vamos calcular aqui o ΔS1, ΔS2 e o ΔS3. Para no final somar tudo e encontrar o ΔS. Bem, ΔS1, certo? Vai ser a integral, deixa eu fazer logo aqui a parte, para a gente já pegar o resultado pronto. ΔS é igual a MCV sai da integral, MCV, integral de dt sobre t dá ln de t, avaliado nos extremos, que fica ln de TE menos ln de TI. Como o ln da subtração é o ln do quociente, então a gente pode escrever dessa forma. TE sobre TI, ok? Bem, basta fazer essa integral que verifica-se facilmente essa relação. Então vamos lá. ΔS1 vai ser MCV ln de quem, né? Aí o ΔS1
ele vai de, deixa eu voltar aqui para a gente ver. O ΔS1 ele vai de T até a temperatura de equilíbrio, certo? Então, temperatura de equilíbrio sobre a temperatura inicial, que é T. O ΔS2 vai ser aqui a mesma coisa, só vai mudar a temperatura inicial, né? A temperatura de equilíbrio é a mesma para todo mundo, só que no 2 a temperatura inicial é 2T. E o ΔS3 vai ser MCV/LN de temperatura de equilíbrio mais uma vez sobre, aqui tem 2T, então para o 3 é 3T, da forma como foi fornecido na questão, certo? Bem, então veja, vamos lá. MCV/LN de TE sobre T, onde a gente já descobriu que TE é igual a 2T, certo? Então troca aqui, ó, TE é igual a 2T, corta T com T, vai ficar LN de 2. MCV/LN de 2. Aqui também, TE é igual a 2T, então 2T por 2T dá 1, LN de 1 é 0. E aqui vai dar MCV 2T sobre 3T, vai o T com T, fica LN de 3 meios, aliás, de 2 terços, certo? Bem, agora basta a gente somar tudo isso. Então, a variação de entropia vai ser ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Então, vou botar MCV em evidência, e vou somar aqui, ó, LN de 2 devido ao ΔS1 mais LN de 2 terços. Essa já é a resposta, mas para deixar como está no gabarito, vamos fazer a seguinte mudança. MCV, certo? Bem, eu vou repetir esse LN de 2 mais, aqui é LN da divisão, que a gente sabe que é a mesma coisa da subtração. Fica LN de 2 menos LN de 3, está apertado aqui. Eu vou crescer aqui embaixo, certo? Então, LN de 2 mais LN de 2, repara, vai dar LN de 2 mais duas vezes LN de 2 menos LN de 3. Então, deixa eu só copiar aqui esse resultado final, só para a gente finalizar aqui, certo? Então, vai ficar ΔS é igual a M CV 2LN de 2. Se a gente lembrar da regrinha do expoente do LN, isso aqui é o mesmo que LN de 2 elevado a 2, que é o LN de 4, menos LN de 3. Mais uma vez, MCV, o LN da subtração é igual a divisão, então vai ficar 4 terços, que é como está no gabarito. Muito obrigado, até a próxima.